é aqui na Carlins Plásticos. São pisos vinílicos, pisos laminados, pisos hospitalares, carpetes e muito mais. Persiana romana, persiana Rolux motorizada, persiana plissada e muito mais. Carlins Plásticos, há 53 anos, trazendo qualidade e o melhor atendimento para você. Estacionamento rotativo do Hotel Orleans. Segurança, conforto e qualidade no atendimento. Só aqui no Hotel Orleans você conta com estacionamento rotativo informatizado, monitorado por câmeras de segurança. São 46 anos de tradição, oferecendo os melhores serviços para você e seu veículo. O estacionamento do Hotel Orleans é a opção certa e segura na hora de estacionar o seu carro. Aberto de domingo a domingo, das 6 às 22 horas. A sua parada certa é aqui. TVC 16. Aqui você se vê. Olá, amigos do programa Enfoque Espírita, que mais uma vez leva a paz à sua casa, como tendo várias vezes afirmado aqui, embora que essa seja a nossa intenção, muitas pessoas não concordam, que respeitamos, mas na verdade a doutrina espírita é uma beleza. Ainda ontem conversávamos com amigos e nós mostrávamos então o seguinte, o que dizem outros ensinamentos que respeitamos, mas que você, se desencarnar, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno, ou você vai para o purgatório, ou você vai para o limbo. Bom, tudo bem, a doutrina espírita não diz isso. Imagina você cometer uma falta, ainda que muito grave, e você ser conduzido eternamente para um inferno eterno por uma falta temporária. Não, a doutrina espírita traz a paz àquelas pessoas que erraram uma vez na vida, ou muitas vezes, mas que sabem que vão resgatar nessa vida ou na outra vida. Por outro lado, Deus não seria justo criando pessoas e seres, uns retardados, outros desencarnando com tenra idade, não vão ter oportunidade, mas vem abençoado do doutrina espírita. Não, existe a reencarnação, os espíritos são criados simples e ignorantes, mas destinados à perfeição. Então, quando você descobre que você não vai para o céu, nem para o inferno, nem para o purgatório, nem para, se for criança, vai para qualquer lado que nem os outros não sabem definir, a doutrina espírita diz simplesmente, não existe a ressurreição, este corpo voltar a existir, este não, mas o corpo espiritual, este sim, que você tem, eu tenho, todos nós temos, e quem dá esse nome é Jesus. Lá quando ele diz claramente a respeito de uma festa, mas não vamos abordar isso agora, porque já o fizemos antes. Perdão. Mas, na verdade, São Paulo, então, descreve e diz claramente, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, ele diz, assim como há corpo material, também há corpo espiritual. E mais, ele diz assim, a carne e o sangue não vão para o céu. Está lá no versículo 50, o que vai é o perispírito, ou o corpo espiritual. Então, depois vai passar muitas e muitas e muitas experiências. E assim vamos atingir a perfeição. Portanto, o nosso destino, a paz que você pode ter, porque você, meu irmão, pode ter errado gravemente, como eu também já errei muito e continuo errando, mas eu tenho a esperança, ou melhor, eu tenho a certeza de que a vida continua. Perfeito. Tudo bem? Excelentemente bem, seu Gama. Graças a Deus. Muito bem. Tá? Um verão quente, nós estamos aí, né? Isso. Então, meu caro Vecmiller, por favor, vamos seguir o nosso programa hoje. Tem muita gente de férias, que aproveitem bem, né? Isso. Mas vamos ver o horário do nosso programa, que ainda há pouco, quando caminhávamos para cá, alguém nos interpelou e disse, se referindo a gente, né? E perguntando se participávamos do programa. Dissemos que sim, porque muita gente nos faz essa indagação na rua, o que respeitamos tranquilamente e agradecemos a audiência que nos dão. Vamos lá, Vecmiller, diga. Perfeito. Alô, pessoal.
O programa Enfoque Espírita é às quartas-feiras, às 10 horas, ao vivo. Reprises às quintas-feiras, às 17 horas, aos sábados, às 18 horas e também às terças-feiras, às 17 horas. Lembrando que aceitamos perguntas, sugestões e reclamações, claro. E também pode ser visto pelo Facebook. É só digitar lá em cima TV Cidade de Petrópolis. Você vai ver toda a programação deste canal. E também pode ser visto pela internet www.tvc16.com. Lembrando uma coisa, seu Gama há minutos falou que nós fomos interpelados por uma pessoa. Você sabe o que essa pessoa lhe disse? Conheço o senhor moço. Só que hoje nós temos que parabenizá-lo pelos 82 anos que ele está comemorando. Mas vamos inverter para 28, como o moço assim o fez. Demos boas gargalhadas antes, mas vai o nosso abraço. Felicidades para o senhor, seu Gama. Muito obrigado, e muita força. Muito obrigado. Acontece, né? Mas vamos lá, vamos ver agora a nossa página espírita. Exato. Então, gente, Vinha de Luz pelo Espírito de Emmanuel, através de Chico Xavier. A coisa mais importante para nós é o quê? A prática da caridade. Né? A mais absoluta e desinteressada caridade. Então, qual o tema que você vai ler? Então, item 5, com amor. E, sobretudo isto, reveste-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Paulo, Colossenses 3,14. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé a fim de marchar com desassombro sobre tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constitui-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor e de testemunhos. Toda a preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobretudo isto, é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é o amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tiar divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor, a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende, e quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Uma beleza, né? Uma beleza. Falando da reencarnação é sempre uma beleza. A leitura da página eu deixo para depois, tá? Perfeito. A página Perfeito. para a divulgação dos núcleos espíritas. Bom, então, meu irmão, nós podemos continuar Então, para ganharmos tempo. São muitas as perguntas. Perfeito. Aliás, eu gostaria de dizer que num encontro eventual, uma determinada pessoa nos disse, né?
o senhor acredita mesmo que o programa assim pela televisão é capaz de fazer a pessoa modificar? Eu disse, não, não acredito. Mas eu lhe digo com sinceridade, se um dia a pessoa parar para pensar, vai descobrir então que efetivamente ele tem que raciocinar. Porque ele é um ser racional. E a doutrina espírita tem uma frase que diz, fé inabalável só é aquela que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Eu disse para ele, o dia que você quiser conhecer alguma coisa que pode provar que a vida continua, porque o Espiritismo pode provar que a vida continua, você vai se interessar. Até lá, não tenha pressa. Você tem muitas vidas. Foi tudo que eu pude responder. Porque, na verdade, é assim que a doutrina diz. Nós não podemos impor nada a ninguém, não é nossa intenção. É apenas levar o conhecimento. Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o que tentamos fazer. O resto, a colheita é para cada um de nós. Podemos seguir em frente? Perfeito. Então, o Livro dos Espíritos foi dividido em 4 partes. Estudamos toda a primeira parte, a segunda parte é dividida em 11 capítulos. Estamos estudando o 8º, cujo título é Da Emancipação da Alma. Agora, o subtítulo, Letargia, Catalepsia e Mortes Aparentes. Primeira pergunta, como o Espiritismo explica que alguns letárgicos ou catalépticos vejam e ouçam o que se passa em volta deles, mas não conseguem se comunicar? Porque nesses casos, que aliás são raros, diga-se de passagem, são raros, nesses casos, o que acontece é que o corpo não ajuda o espírito. O espírito está perfeitamente consciente, mas o corpo não responde às necessidades dele. Isso acontece também, obviamente, quando você tem uma fratura de tal ordem que você não vai andar mais, porque quebrou a coluna. Uhum. E então, aquilo vai impedir do espírito, embora encarnado, agora disponha de todas as suas faculdades. Do ponto de vista físico, mas também acontece do ponto de vista intelectual. Ele vê que se passa em torno dele, mas ele não consegue se manifestar. Uhum. Perfeito. Essa expressão é bastante clara e faz com que as pessoas entendam que nem sempre, ou quase nunca, o cérebro é o que decide as coisas. Na verdade, o espírito utiliza o cérebro, ele precisa utilizar, como ele precisa utilizar os braços e as pernas para poder se movimentar. Claro. Mas, se o corpo não lhe permite, então é claro que ele está subjugado. Isso faz com que os médicos e alguns especialistas invertam a coisa, não depende tudo do cérebro. Não, o cérebro é o meio, o fim, efetivamente, é provocado pelo espírito que quer se comunicar. Então, é claro, uma pessoa, por exemplo, como alguns nós vamos ver hoje, falando de catalepsia, ou letárgico, eles entravam em estados extraordinários, nós pretendemos abordar isso aqui, porque esses casos são mais complexos. Então, nós vamos ver que, nesse caso, o espírito está comandando tudo, e até a gente pode perceber isso, só que não consegue impor. E, claro, existem normas que o nosso corpo físico um dia vai mudar. Não vem mudando ao longo dos séculos? Sim, vem mudando ao longo dos séculos. Nós vamos adquirindo mais capacidade. Então, em virtude disso, com o passar dos séculos, isso vai aumentar a capacidade, nós vamos perceber muita coisa. Porém, hoje, estamos ainda na introdução da análise dos fenômenos que nós chamamos de mediúnico, né? E veja bem, isto não é fenômeno espírita, acontece no espiritismo. Letargia, catalepsia, mortes aparentes, isso acontece na doutrina espírita. Mas olha, vamos ver claramente, Jesus está diante de uma pessoa, ou de seu discípulo, que diz para ele que um determinado irmão havia morrido, né? E Jesus então diz, ele não está morto, dorme. E insistiram com Jesus várias vezes, Jesus disse, ele não está morto, dorme. Mas não, senhor, ele morreu mesmo. Então Jesus, então tá bem, se vocês querem assim, ele morreu. Está lá. Aí quando Jesus chega, a irmã de um deles diz, olha, se você estivesse aqui, Jesus, ele não teria morrido. Jesus não respondeu nada, mandou tirar a pedra e disse simplesmente, levanta-te e anda. Lázaro. E Lázaro levantou-se. E
foi tirar aquelas roupas todas que lá no Oriente é comum de enfaixar a pessoa toda antes de enterrar. Então, a gente se vê nitidamente que se tivéssemos pelo menos parte dos poderes de Jesus, a gente não ia interpretar errado. Então, Lázaro não estava morto. Apesar de dizer que ali houve ressurreição, porque o tema vai ser usado hoje aqui, não houve ressurreição. Jesus afirmou que ele não estava morto, ele estava em estado letárgico ou cataléptico. Isso nos remete a uma outra pergunta. Por que é que Jesus diz que ele não está morto? Especificamente, a resposta é simples. Porque o cordão de prata não tinha sido rompido, não é isso, seu Gama? O cordão de prata é o seguinte, nós temos um corpo, que é um corpo de energia. Isso foi detectado, inclusive, no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, há referências claras a respeito do cordão de prata, que diz claramente o seguinte, até na última página, diz claramente o seguinte: na hora que eu romper o cordão de prata, agora não tem mais jeito. Nós chamamos um cordão de energia hoje em dia, porque entendemos o que é energia. Mas na época não tinha essa ideia de energia, não tinha essa ideia de lâmpada, não tinha essa ideia de escrever, então era muito difícil. Então, em virtude disso aí, eles descrevem assim, o cordão de prata, que eles percebem, através dos médiuns videntes, que o espírito, quando se afasta do corpo, ele fica ligado ao corpo por um cordão de energia. Alguma coisa mexe no corpo, instantaneamente, com a velocidade da luz, ele volta para o corpo. Naquela época não sabiam, mas viam e disseram com um cordão de luz. E isso no Antigo Testamento. No Novo, nós vamos encontrar referências muito melhores e mais objetivas. Perfeito, ok. Como o Espiritismo explica os relatos de pessoas aparentemente mortas, mas que voltam à vida fazendo relatos de tudo o que se passou à sua volta? Bem, isso é muito interessante, tanto que nós trouxemos aqui algo a mais para comemorar, para contar e contar com detalhes, porque realmente aqui pode surgir em duas circunstâncias. Primeiro é que é uma experiência de quase morte, em que a pessoa está dada como morta por cientistas e tudo, mas voltam à vida. Na história da humanidade, há relatos de inúmeras pessoas dadas como mortas e que então estava dentro do caixão e o caixão levado até aquele ponto que o defunto bate no caixão, eles abrem para ver o que está acontecendo e quando ele se levanta, todo mundo sai correndo achando que é alguma coisa demoníaca. Não, estava em letargia ou catalepsia, que são fenômenos cujo efeito é parecido, não é igual, mas é parecido, mas que são bem diferentes, caracteristicamente bem diferentes. Um endurece a pessoa e o outro não endurece a pessoa, mas o coração, de qualquer forma, diminui muito o batimento e há grandes alterações. Mas aí nós gostaríamos hoje de comentar que esse estado, às vezes, chega a um ponto tal que vamos contar alguma coisa sobre um cidadão que esse ninguém pode contestar. Edgar Cayce, ele nasceu, evidentemente, nos Estados Unidos, em 1877 e faleceu em 1945. Tenho aqui as datas, mas isso não é importante. O importante aqui dizer é que ele foi um clarividente extraordinário. Então, qual é a diferença, acho que mais tarde podemos falar, entre vidência e clarividência? Então, vamos falar disso primeiro. Vidência. Olha, nós chamamos de vidência, ou melhor, nós chamamos de videntes as pessoas que têm a faculdade da vidência. O que é isso, então? Vamos para a Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 9, diz assim: antigamente, em Israel, qualquer um indo consultar a Deus, dizia, vamos ao vidente, porque o profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Então, o que hoje nós chamamos de profeta, porque a Bíblia passou a chamar assim, antes de Samuel, se chamavam de vidente. E nós voltamos a chamar de vidente. Ou melhor, Kardec voltou a falar de vidente. O vidente é aquele que tem a capacidade de vidência. Ele vê espíritos, ele vê coisas que os olhos normais não veem. Mas não se confunde com a clarividência. Porque a clarividência é a mesma capacidade de ver coisas que os outros não veem, porém ocorrendo a uma distância inexplicável, que pode ser até de milhares de quilômetros, sem qualquer problema. Tá? Porque o espírito, na verdade, se desloca até lá e vê coisas, assim é a explicação.
Mas, na verdade, pode ser mediúnica também revelando o que está se passando. O fato é que vidência é ver espíritos. Clarividência é ver fenômenos ou espíritos, mas que estão de fato que estão ocorrendo a muito grande distância. Tá? Só para deixar claro, e em seguida nós temos que fazer o primeiro intervalo, aí nós vamos contar a curiosíssima história de um vidente, o mais famoso talvez de todos os tempos, que é Edgar Cayce. Tá? Então voltaremos em 1 minuto. Até já. Por enquanto é só uma campanha de alerta. Adote o consumo consciente de água já, para que daqui a pouco não seja a gente nessa situação. Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que estava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Enfoque Espírita. E estamos abordando aqui, antes de encerrar o primeiro bloco, a figura de Edgar Evans Cayce. Mas deixa ele falar. Ele era de Kentucky, não é isso? E era exatamente, americano, tá? Americano, isso. Ele foi, pelo menos assim, diagnosticado pelos americanos como um clarividente norte-americano, que ele trazia respostas extraordinárias para tudo. Ele era para que fosse assim, uma pessoa que tivesse os tais dons espirituais. Ele tinha esse dom. Então ele entrava em estado, conseguia falar de olhos ou de olhos abertos, mas sem ver. Ele ia diagnosticando à medida que as pessoas iam passando ao lado dele. E mais, tinha uma pessoa que fazia taquigrafia do que ele ia dizendo para porque passar outra pessoa. E assim ele atendeu mais de 50 mil pessoas enquanto estava vivo. E tudo que ele dizia em respeito às pessoas, eles mandavam examinar e era. Você está com câncer em tal lugar, você tem um problema assim, você tem. O cara ia procurar ver, faça isso e aquilo, ia ficar curado e ficavam. Então ele tinha essa faculdade extraordinária. Eu vou ler um pequeno trecho. Isso aqui eu tirei da Wikipédia, que é a enciclopédia livre, e falando apenas com o título de Edgar Cayce. Então, ele diz aqui, Cayce teria sido um dos maiores clarividentes da história, por isso explicamos a diferença entre vidência e clarividente. Era chamado pela mídia americana como o profeta adormecido, porque ele predizia eventos futuros e prescrevia medicamentos com os olhos fechados, relaxado sobre um divã, ao lado de uma taquígrafa, realizando as anotações em um suposto estado de transe. Entre algumas predições suas que ficaram famosas e que teria se realizado estão a previsão do início e o fim dos conflitos da Primeira e Segunda Guerra Mundial, o surgimento do nazismo, os conflitos raciais dos Estados Unidos, desde o início dos anos 20, a data do falecimento de 2 presidentes dos Estados Unidos à época, a extinção da Liga das Nações, que, aliás, antecedeu a ONU, em princípio, seu objetivo, a Grande Depressão Americana em 1929, o fim do comunismo na Rússia, o surgimento da China como grande potência econômica e cultural. Gente, isso aconteceu
pois se ele faleceu em 1945, imagina que ele previu tudo isso antes de acontecer. E curas, então, eram extraordinárias. E ele fazia isso, como nós vimos aqui, ele era um clarividente, que ele, então, chamado de profeta adormecido, porque ele simplesmente adormecia, podem procurar isso na internet. Ele adormecia, então, fazia o relato, as pessoas iam passando na frente dele, e ele ia falando, alguém ia taquigrafando, né, taquigrafia, e de forma que ele, as pessoas mandavam fazer os remédios, tomavam providência e ele curava. E, claro, ele realizou outras profecias. Felizmente, uma delas ainda não se realizou, que é a Terceira Guerra Mundial. Mas pode acontecer, que não aconteça, né? Mas olha, interessante que ele diz que surgiria do conflito entre a Líbia, continua brigando, o Egito, tem briga no Egito, e na Síria, tem briga na Síria. Então a gente não sabe ainda o que pode vir daquele lado. Mas, de qualquer forma, ele previu também uma outra coisa extraordinária, o aumento do nível dos oceanos, o aumento da temperatura da Terra. Era ele que produzia isso? Claro que não, ele era um intermediário, né? Era um espírito e ele tinha essa faculdade. Essas faculdades, se me permitem, São Paulo as cita, não em profundidade, claro, São Paulo não poderia fazer isso em profundidade, mas o fato é que existem, em São Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, ele fala a respeito dos dons espirituais, ele cita vários dons, inclusive o dom de predizer, de curar e de ver os espíritos, mas chegou um absurdo no Edgar Cayce, ele previu as transformações do clima, de geografia, de geologia da Terra, o aumento do nível dos oceanos e a volta das falhas sísmicas e de vulcões destruidores. Então, foi um homem que, dormindo, ele fazia coisas extraordinárias. Por que isso é importante para o ensino da doutrina espírita? O senhor Allan Kardec tem mesmo a informação e fala letargia, catalepsia, mortes aparentes. São coisas diferentes. Mortes aparentes, por exemplo, para quem quase se afogou, já contei um caso aqui, e depois volta à vida e nessa oportunidade vê coisas extraordinárias do outro lado. Letargia, catalepsia, quando o espírito entra sai do corpo ou fica no corpo, mas o corpo não responde mais para ele. Em alguns dos casos, uma das hipóteses, dá a sensação de morte aparente, em todas as duas, na verdade, mas uma bem mais intensa porque os músculos ficam enrijecidos e outra não, o músculo não se enrijece tanto. O fato é que esse homem foi extraordinário, era um homem sem cultura, filho de agricultores, tá? E as habilidades deles começaram a aparecer mesmo na infância. Na infância ele já tinha isso. Ele até nessa idade, ele ainda falava, pelo menos é o que dizia que ele falava, com o espírito do avô, tá? E mesmo ele dormindo, ele conseguia memorizar livros inteiros, dormindo. Então, nós estamos longe ainda de saber toda a capacidade que tem. Eu citei apenas um apertão, porque isso está na internet, você vai ver lá. Procura na internet, Edgar Cayce. Tá? E aí você vai ver, então, eu posso digitar E-D-G-A-L, Edgar Cayce, C-A-Y-C-E. E ver, tem outros nomes, mas esse nome é que é mais conhecido. Por que trouxemos? Porque ele é do pleno século passado, e que nós sabemos, vivemos isso mais de perto, sobretudo, eu estava vivo quando ele produzia essas coisas, né? Já tinha nascido. Então, eu sei que posso apontar, ele era vigiado de perto, as pessoas eram curadas e isso era inexplicável. Então, nós não queremos aqui apontar muitas coisas, porque não vem ao caso, senão nós fugimos muito, porém, são situações em que o espírito se apresenta de tal forma que produzem fenômenos raríssimos, mas não quer dizer que esse fenômeno não pudesse se repetir. Não, ele se repete. Assim, por exemplo, nós vemos, no nosso país, já aconteceram muito desse tipo de fenômeno. Vamos ver um caso diferente? Por exemplo, Zé Arigó, lembra-se dele? Sim. Ele fazia curas extraordinárias e se dizia católico. Respeitamos, que isso acontece com pessoas de qualquer religião. É um fenômeno, tá? É o chamado fenômeno mediúnico para os espíritas, porque através de a pessoa que é o intermediário é chamada de médium.
Então ele curava extraordinário. Dr. Fritz também era simplesmente um médium, era um médico também, tive a oportunidade de recebê-lo na minha casa, tenho fotos dessa oportunidade. As curas que ele fazia eram impressionantes, porque ele de repente virava fazendo uma cura e dizia, sem hemostasia, o sangue parava de correr, acho que a palavra era essa. O sangue parava de correr, a pessoa não sentia dor, e cortava tudo, tirava pedaços, uma coisa incrível. Eu trouxe, quando estava na presidência do grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, e ele se apresentou lá. E foi assim que eu procurei me interessar por esse aspecto. É muito curioso, porque são fenômenos bem parecidos, tá? E, então, existem situações em que a gente vê que o próprio Kardec utiliza essa expressão assim, às vezes Kardec chamava de clarividência, às vezes chamava de clarividência sonambúlica, porque nesse caso o espírito estava em estado de sonambulismo, mas dizia que vinha à distância. Também Kardec, por vezes, usava a expressão dupla vista, porque é como se fosse uma outra vista que a gente tem. E às vezes Kardec usava uma expressão chamada segunda vista. É tudo a mesma coisa, como dizem os franceses. Mas, na verdade, é apenas o mesmo fenômeno. Ou seja, tem uma entidade espiritual que consegue contornar a realidade da vida, imprimindo nele todas as características daquilo que ele quer dizer, e ele é um simples intermediário. O fenômeno existe. A explicá-lo em profundidade cabe aos estudiosos, quem mais, mas é difícil, porque você abre o corpo físico e você tem à disposição. O corpo espiritual você não tem como abrir. Ou você pega das explicações de Chico Xavier, de Kardec, de outros grandes médiuns, ou você não tem como acessar. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Procure a história de Edgar Cayce na internet e fiquem surpresos. Portanto, coisa que foi marcada porque pela taquigrafia tudo ficou registrado. Tá? E ele não cobrava um tostão de nada de ninguém. Sim. Tá? Isso desde criança. Desde criança, perfeito. Podemos seguir então? Vamos então. Que diferenças há entre o êxtase e o sonambulismo? No êxtase, o estado é mais profundo. Começa como se fosse um sonambulismo, depois passa para um estado mais profundo. No êxtase, quando ele atinge o êxtase total, às vezes ele fica dias sem comer e sem beber. Inexplicavelmente, houve um menino indiano, muito estudado há 30 anos atrás, em que ele, debaixo de uma árvore, entrou em um transe tão profundo que ele não comia nada. Alguns estáticos bebem água. Ele nem água bebia, ficava ali quietinho, tinha em torno aí de uns 16, 17 anos, é o que parecia, e ao lado daquela árvore começou a ser vigiado, porque ele estava em êxtase. Então, algumas pessoas produzem fenômenos quando estão em estado de êxtase. É claro que isso precisa de determinadas condições do corpo físico, mas o fenômeno tem apoio, na verdade, do espírito que está ali presente, manifestando aquela oportunidade. Tem alguém com essa qualidade, São Paulo chama de dom, e então por isso eles utilizam para fazer o fenômeno. Perfeito, tá? Perfeito. A visão dos espíritos se produz no estado normal ou só o vidente entrando num estado estático? Não, em ambas as situações. Agora, é claro que quando o médium está muito avançado, ele vê com naturalidade, não tem que entrar em êxtase coisa nenhuma. Tá? Quando entra em êxtase e vê, acontece que a mediunidade dele ainda não está, vamos chamar de mediunidade, o dom dele ainda não está educado. Então, o espírito se manifesta nessa forma, mas é o caso. Tá? Então, por exemplo, é muito curioso, uma situação do Chico Xavier, por exemplo, que é interessante contar. Uma pessoa vai até o Chico e pede, então, uma audiência, mas porque ele era espírita, não tinha nada a pedir, não. Chegou até lá, conversou muito com o Chico, aí o Chico disse, seu parente, fulano de tal, está aqui presente, dando um abraço a você, pedindo para você aceitar tudo. Tem aqui a sua tia fulana, os nomes eu não me lembro, obviamente, é um simples fato. Então, olha, daqui da sua tia tal, ela está bem aqui no mundo espiritual, está descansando, mas manda um abraço para você dizendo que está tudo bem. Ele ouviu aquilo lamentando e saiu dizendo assim, coitado Chico, ele está começando a ver as coisas erradas. Naquela época, hoje tem celular, mas naquela época não tinha. Então ele foi para o hotel,
pedi uma ligação lá para o Rio Grande do Sul, a ligação foi feita e ele foi falar, então, com a tia dela, parentes que estavam presentes. Disse, olha, o Chico não está muito bem, até falou de fulano. Ele disse, não pode, essa fulana faleceu aqui há 3 ou 4 dias atrás. O Chico disse, nossa, mas... Então é por isso que o Chico disse que ela está bem, está equilibrada. Está bem. Que ela estava ali mandando um abraço. Sim, ela estava ali ao lado do Chico, estava vendo. Chico, nessa altura, já havia estado normal. Ele detinha também este dom. Então, varia muito de pessoa para pessoa, entendeu? Assim como eu, me permita contar, foi uma das vezes que estava com Chico Xavier e que levei uma pessoa cujo filho havia falecido e ele cismou, porque cismou é a expressão errada minha, ele quis conversar para anotar os dados, porque a pessoa que morreu em Petrópolis, um estudante ainda, ou quase recém-formado, num acidente. Então, os pais estavam desesperados, foram até lá. E o Chico, ao receber, depois questiona que tinha alguma pessoa abraçado com ele e era a figura de um bispo, aliás, muito alto. E me pediu que eu fosse até lá para saber quem era, que o Chico diz, não é comum aparecer bispos aqui. Eu digo, Chico, ele não era vinculado a bispo, não, ele era da Umbanda. Ele até frequentava, eventualmente, não, mas o que eu estou vendo é isso. Eu digo, eu não sei, eu posso perguntar. E fui até a eles, a pedido do Chico, insistente, e quando eu falei, ele começou a chorar. E aí eu disse, olha, mas não é possível, está tudo bem, teu filho vai se pronunciar, o Chico não recebeu ainda agora, mas vai vir, não chora não se desespere. Ele diz, Gama, deixa eu ficar quieto. Eu digo, o que houve? Isso assim, eu não tive pai, eu fui criado por um bispo. Aí disse quem era o bispo, o Chico confirmou, e confirmou que era um bispo que tinha 2 metros de altura. O Chico via tudo, em estado normal. Algumas pessoas em catalepsia, ou em situação de estático, ou de sonambulismo, para poder ver. O Chico era tranquilo, estava naquele estado. Ele já dominava esse dom. Que bom para nós, não é isso? Como distinguir se o espírito que responde é o do médium ou o outro? Isso está no livro dos médiuns, de forma bem clara, lá pelo capítulo 20, 19, por aí. Está lá e diz claramente, examinando a mensagem, tá? Porque se a mensagem é muito simples, mas se examina, pode ter havido interferência do médium, sim. Mas é pelo treinamento que o médium se entrega com mais vantagem, e aí as mensagens passam a ser, digamos, mais autênticas. Lembramos que as primeiras mensagens recebidas pelo Chico não eram assinadas, era um simples treinamento. Depois, então, é que ele passou a trabalhar objetivamente, assinando tudo, se entregando totalmente à missão que tinha. Perfeito. Tá? O que é o êxtase? É um estado de arrebatamento, de enlevo, em que a pessoa, depois de chegar naquele estado, adormece profundamente, sabe, se entrega, sai do corpo e produz fenômenos curiosíssimos, né? Nesse estado de êxtase. Às vezes não sente dor, outras vezes nesse estado de estado de nervos, perdão. Então, houve santos da Igreja Católica que as marcas de Jesus, dos cravos, né? Os estigmas, apareciam nas mãos dela e dele, porque houve tanto dela, uma freira, como de outros. De Assis. Então, apareciam as chagas do Cristo. Isso eu não preciso nem citar os santos da igreja. Eu, na verdade, não trouxe, por razões pessoais, eu peço perdão, mas eu ia trazer o livro A Vida dos Santos, né? Acho que o nome Mediunidade dos Santos. Do Clóvis. É muito interessante, comprem. Vocês que são católicos, comprem. É só mera curiosidade, mas é importante você ver, são fenômenos provocados pelos santos. Tá? Porque eles tinham esse dom. Fosse ou não fosse, se ele não estivesse como santo, ele ia produzir também. Porque para o fenômeno se produzir, é necessário que o espírito também colabore. Em que sentido? Seja uma pessoa digna, correta, tá? Não faça fraude. E aí, uma vez que a pessoa detém essas qualidades, aí o espírito tem mais facilidade para obter, tirar desse dom espiritual
um avanço de forma a permitir comunicar-se. Perfeito. Qual a diferença entre vidência e clarividência? Já citamos aqui hoje, vamos repetir. Vidência é a capacidade que tem o médium em estado normal ou em estado sonambúlico de ver espíritos, tá? Isso é vidência. Ver muitos espíritos ou pouco espírito ou ver alguma coisa desse porte. Porém, clarividência é a capacidade que tem o médium, estando ele nesse estado sonambúlico ou estado de clarividência mesmo, em que ele vê fenômenos ocorrendo à distância, grande ou pequena, para ele não há diferença. Tá? Então, ele relata fenômenos. Existem situações na literatura muito curiosas. Por exemplo, na época, por favor, não tinha automóvel ainda, então, um embaixador da Rússia, na França, recebe uma carta que ele devia voltar para a Rússia. Não porque ele fosse punido, era simplesmente mudança normal que acontece. Ele então pega a família e parte com a família de volta para a Rússia. Mas a mulher dele detinha determinados dons, ela não sabia. E no caminho para a Rússia havia muita neve. E quando a neve caiu, ele perdeu o caminho, você não via. Então a mulher começou a ficar muito impressionada com aquilo, entrou em transe. E em transe, então, ela dizia, caminha na direção daquele morro coberto de neve. Ela nunca tinha visto. Passa por ali, vai para o outro lado, você vai encontrar uma casa assim, 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 nós vamos ficar lá. Eles aí andaram naquela casa. Mas a neve continuava, eles tinham que sair, a neve fica meses. Aí ela foi indicando o caminho qual ela nunca tinha passado, mas levou até o estado de segurança, diante do marido perplexo, dizendo, como é que pode? Bom, como é que pode? Ela tinha este que na Bíblia se chama dom espiritual e que, para nós espíritas, são fenômenos mediúnicos, às vezes fenômeno de clarividência, clareaudiência, e os outros fenômenos mais especificamente, né, como, por exemplo, as pessoas que estão em estado de sonambulismo, até mesmo em estado tomado pelo espírito, quando isso acontece, o que é bem mais raro. Acontece tanto isso, às vezes, em fenômeno mediúnico, não ligado à doutrina espírita, mas em determinados centros, ou locais onde as pessoas mostram as suas faculdades, que essas pessoas jogam faca, faz isso, faz aquilo, nesse estado de sonambulismo. Tá? Aí a coisa complica. Isso, da casa espírita, kardecista, isso não acontece. Perfeito. Nunca. Perfeito. Como se explicam os fenômenos de pessoas que andam, tomam providências, se movimentam, embora o corpo esteja adormecido? Pois é, aí é o sonambulismo. Então, a pessoa, existem casos curiosos. É do meu conhecimento, mas eu não posso provar, porque eu não sei o nome da pessoa. Em que essa pessoa, aqui em Petrópolis, se levantava, tomava providências de tal forma que ele saía, fazia até compras de pães na padaria que ficava ao lado e voltava. Existe na literatura, devidamente comprovado, na França, situações de médicos que, durante a Segunda Guerra, precisando fazer exames muito rigorosos. Um deles, pelo menos, entrava em transe, ele não era bem médico, ele era farmacêutico. E ele, então, preparava, meio desesperado, uma série de poções e medicamentos que tinham sido encomendados para eles, mas que ia demorar, porque ele, durante o dia, não tinha dado tempo. Ele adormecia, depois de adormecido, ele continuava fazendo o serviço. Todo mundo via, respeitava, estava naquele estado, que é um dom espiritual, o dom de sonambulismo. Tá? Que ele detinha e utilizava, os espíritos utilizavam sem que ele tivesse uma noção e domínio da coisa. Jesus tinha pleno domínio de todas as faculdades, claro. Né? Então ele podia fazer o que ele queria, não só prever, mandar o tempo parar, né? O mar violento, a chuva, qualquer coisa, Jesus detinha esse poder. Evidentemente também disse, tudo quanto eu faço, vocês também poderão fazer se tiverem fé, porque eu vou para meu Pai. O problema é ter fé e crescimento espiritual para ter mérito e conseguir imitar, ou, digamos, repetir
fenômenos produzidos por Jesus, né? Pois é, só complementando, e aí nós vemos exatamente uma pessoa chamada com o codinome de Allan Kardec, que se utilizou da espiritualidade para mostrar tudo o que nós podemos fazer, o que Jesus nos diz. Se ele faz, nós podemos fazer também, mas precisamos fazer o quê? Nos instruirmos. Vamos prosseguir. O estado de sonambulismo pode ser provocado por terceiros que estejam estudando o fenômeno? Pode, desde que a pessoa tenha o dom. Então, ele é provocado através da hipnose, por exemplo, e consegue-se bom resultado. Mas é preciso que a pessoa tenha o dom. Então, o dom colocado em perfeitas condições de calma, de relaxamento, etc., o dom se manifesta e ele então vê. Isso na literatura existe em casos, comprovando, portanto, que isso pode ocorrer. Acontece que hoje em dia nós vivemos num mundo utilitarista. As coisas como acontecem, as pessoas querem tirar algum tipo de vantagem dela, ainda que seja cura, por que não? Tem muita gente por aí que antigamente curava, ele tinha o dom da cura, sim, usou mal, isso é outro problema, cobrou, isso é outro problema. A doutrina espírita não permite cobrar, né, de forma nenhuma, mas admite que o fenômeno, quando a pessoa tenha esse dom, o fenômeno acontece. Sem dúvida nenhuma. Para espanto geral, não pode cobrar, se for vinculado à doutrina espírita, né? Mas, evidentemente, o fenômeno existe. Tá? Para provar que o fenômeno, portanto, não é um fenômeno que se encontre explicado nas liges kardecistas. Não, no centro kardecista isso não acontece. Mas o fenômeno não é kardecista, o fenômeno é típico do ser humano. Perfeito. Tá? E aí a gente pode, então, entender como a coisa funciona. Vamos lá, meu filho. Perfeito. Como são explicados os relatos de alguns sonâmbulos que narram fatos ou situações que ignoram quando despertos? Bom, eu gostaria de te responder isso com mais calma, de novo, mas eu vou pedir para fazer o segundo intervalo. Então você me repete a pergunta logo em seguida, tá? bem. Então voltaremos em 1 minuto. Até já. As consequências trágicas que o bullying vem provocando não é nenhum filme de terror. O drama é real e as perdas são incalculáveis. Não queira viver este filme de lágrimas e dor. Não haverá final feliz nem para a vítima e muito menos para o agressor. Não seja o vilão dessa história. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Enfoque Espírita e continuamos analisando aqui junto com o Vec Miller. Perfeito. Como são explicados os relatos de alguns sonâmbulos que narram fatos ou situações que ignoram quando despertos? Não preciso falar muito, basta falar de Edgar Cayce. Falamos antes, basta aí. A pergunta também compreende a ele, tá? Perfeito. E foi um homem e viveu 45 mais 23 anos, dá 68 anos, né? E teve essa faculdade sendo paupérrimo, né? Mas objeto de muito estudo, isso é importante, em pleno século XX. Né? Não foi, portanto, lá para trás, não. Haviam pesquisadores do lado e, inexplicavelmente, os fenômenos ocorriam. Perfeito.
No entanto, muitas vezes, pessoas que afirmam ser clarividentes relatam fatos que depois não se confirmam. Bom, o espírito pode ver determinados fatos que estão ocorrendo. O que vão ocorrer, não. Entendeu? Dificilmente. Só mesmo entrando nesse estado de clarividência total. Então, dizer fatos que estão ocorrendo, que pode mudar, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, por vezes, nós interferimos na mensagem. Nós não temos, portanto, aquela certeza absoluta, cartorial, que está registrado em cartório. Não é assim. Tá? Então, temos que ter o cuidado de não trocar, não confundir o efeito e simplesmente porque, em alguns casos, a pessoa pode errar. E também... O que deixava espantoso, no caso do Edgar Cayce, é que ele fazia relato de pessoa que apenas passava na frente dele, ele adormecido, deitado, então passava na frente dele e relatava o que estava passando dentro da pessoa e indicava o remédio. Você não tinha explicação. Não tinha, exatamente. É a mediunidade, o dom espiritual, que é a mesma coisa. Mediunidade para o espiritismo, dom espiritual para as pessoas que têm a Bíblia como meio. Pois é, nesse caso de clarividências, me lembrei de uma situação. A espiritualidade também, ao utilizar dessas pessoas que têm esses dons, também não vão colocar determinados assuntos para que este indivíduo venha falar, para não criar pânico também, exato. Não é isso, seu Gama? Exato mesmo. Não é isto? Exato. Perfeito. Nós vemos, por exemplo, que os grandes gênios na história da humanidade, né, eles tiveram aquilo que eles chamavam insight. De repente, eles viam coisas que não era para ver. Tá? Os outros não viam, mas eles viam. Nesses estados, viam e relatavam. Exatamente. Muito interessante. Coisas acontecendo ou que já tinham acontecido e, surpreendentemente, coisas que iam acontecer e que se confirmaram. Como aquele vidente famoso de 1500, cujo nome, esqueci o nome dele agora, que através de uma bacia de água via coisas à frente e tudo mais. Esqueci o nome da figura, mas não tem importância. Isso acontece. Qual a influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos? É a pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e atos muito mais do que supondes. Não raros são eles que vos orientam e dirigem. Assim que está a pergunta feita e registrada, né? Então, nós temos que ter permanentemente vigilância sobre os nossos atos, que muitas vezes nós somos conduzidos a fazê-los, mas por quê? Por influência. Me diga o que com quem tu andas e eu te direi quem és. Me diga com quem andas e eu te direi quem é. Porque o nosso pensamento atrai. Atrai o quê? Você está pensando em coisas boas, orou, está pedindo a Deus proteção, você tem espíritos ao seu lado. Mas também ao seu lado você tem os espíritos inferiores que querem prejudicá-lo, não acreditam nisso, não sabem também o que está se passando com ele e que negam. Se você vacila, a mediunidade está prejudicada, o dom espiritual está prejudicado. E então a mensagem que você vai receber não é uma mensagem que merece fé. Pois é, me lembrei agora do nome da pessoa clarividente de 1500, Michel de Nostradamus. Sim, pois é. Tá Nostradamus foi um vidente extraordinário. Extraordinário. Infelizmente, ele teve que distorcer todas as centúrias. As centúrias de tal forma que ele, embora tenha revelado fatos extraordinários que iam ocorrer e ocorreram, outros não ocorreram, tá? Mas o fato é que tudo começou a acontecer quando ele contou a respeito da cegueira do imperador da época, vamos chamar assim, do governante da época. Do governante da época. E aí, então, justamente, que ele ficou mais famoso. Como começaram a pressionar, ele mudou tudo dentro das centúrias. Então, ficou muito difícil de interpretar de propósito. Tentou passar isso para os filhos e tal, tudo bem. Como explicar o fato comum da mediunidade no leito de morte? Porque, para os espíritos, é bem clara a diferença entre morte
e desencarnação. Morte é quando o coração para por mais de 4 a 5 minutos e aí é impossível você recuperar, porque o que vai acontecer é o seguinte, o cérebro morreu, ou melhor, não recebeu sangue nesse período, então ele morre. E ao morrer, isso se tiver o corpo numa temperatura normal, porque se estiver congelado, demora mais tempo. Já há casos assim, então a pessoa cai num mar congelado, num rio congelado, então a morte demora mais tempo para ocorrer, porque congelou tudo, e quase que instantaneamente. Mas então, quando a pessoa está nesse estado, pode repetir a pergunta, qual é, para deixar mais claro? Como explicar o fato comum da mediunidade no leito de morte? Pois é, então a morte é isso, quer dizer, o médico diagnostica, morreu. Porém, a pessoa, antes disso acontecer, começa a sair do corpo. Como é que isso acontece, então? O corpo espiritual começa a se afastar e a morte, então, começa a ocorrer pelos pés, que quando os laços espirituais que prendem o espírito ao corpo, ou o perispírito ao corpo, começam a dilatar pelos pés. Eu acho que é muito curioso, num determinado caso, de uma senhora que estava falecendo, como ela era muito católica, eu estava dando assistência a ela ali, e com todo carinho, então conversei, que ela, beleza, ela estava em estado comatoso há muito tempo, voltar à vida repentinamente, estava bem, até o doutor Jorge Ferreira Machado estava presente na oportunidade, era médico dela, e ela então, eu falei para ela, poxa, a senhora estava em estado comatoso, estava em coma, voltou agora, a razão, puxa vida, que beleza. Ela que era católica, virou-se para mim e disse assim, mas com muita calma, não, meu caro, não me chamou de caro não, mas vamos dizer assim, não era minha mãe, mas disse assim, não, meu filho, não é isso não. Eles já chegaram e entraram por aquela porta, apontou para a porta, isso ela estava dentro de um hospital há uns 10 dias, estava em estado de coma. E eles entraram por aquela porta e começaram a retirar os laços que me prendem pelos pés, os pés já saíram. Eu vou deixar vocês ainda hoje. Realmente, isso eram 10 horas da noite, por volta de 5 horas da manhã, faleceu de vez. Então, o fenômeno acontece no leito de morte porque o espírito está mais desprendido, então ele pode relatar certas coisas. É muito mais comum do que você pensa, muito mais. Tá? A influência dos pensamentos dos encarnados dentro de um lar é comum mesmo, ou seja, um espírito pode influir muito no pensamento de outros? Pode, é claro, se houver receptividade de terceiro, aí mesmo é que ele vai saber. Portanto, é fundamental que faça a nossa limpeza psíquica no nosso lar e mesmo assim você está sujeito a problema. Para manter sempre uma coisa muito importante, né? Que mens sana in corpore sano. Você tem que ter a mente sã em corpo são. Se você tem a mente sã, não é negativo, e você ora, está preparado, então você tem a oportunidade de ver o fenômeno acontecendo por seu intermédio. Fora disso, tá? Você vai acabar sofrendo a influência de espíritos inferiores. O que é a lei do campo mental? Bom, isso está no livro Mecanismo da Mediunidade. Não está em Kardec, é recebido pelo Chico Xavier. O livro, então, é o Mecanismo da Mediunidade. Então, a lei do campo mental é a moradia energética do espírito. Eu gostaria até de lê-la, porque aqui, olha só, aqui eu não quero errar, não. Isso é ditado assim por André Luiz. A lei do campo mental é a moradia energética do espírito, segundo a qual a criatura consciente, seja onde for no universo, apenas assimilará as influências a que se afeiçoe. Que influência você vai receber? É aquela que você está afeiçoado, acostumado, gosta dela. O que é? Influência de quê? De coisas pornográficas? Ou de sexuais? Ou de fraudes a terceiro? Ou de enganar alguém? Você vai atrair espírito disso. Mas se você pensa no bem, no amor e quer ajudar, estes também estarão presentes. Onde colocar a mente, tá? Aí os espíritos comparecerão. Por isso é que se diz, claramente, mens sana in corpore sano. Meu irmão, por favor, eu te pediria para você agora fazer o relato, porque já você recebeu o sinal ali,
o tempo está terminando, se você poderia, então, dizer os horários do programa. Certo. Tá bem. Então, pessoal, às 10 horas, ao vivo. E também as reprises, às quintas-feiras, às 17 horas, aos sábados, às 18 horas e às terças-feiras, às 18 horas. Lembrando, 17 horas, perdão, terças-feiras. Lembrando que estamos também no Facebook, através, escrevam lá em cima, TV Cidade de Petrópolis. Você vai ver todo o programa e toda a programação do canal. Mantenhamos pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. E vigiemos os nossos pensamentos, né? Porque Jesus foi claro ao nos ensinar isso, né? E dizer isto que tu semeias, isto também ceifarás. No pensamento, que tipo de pensamento você semeia? Aí você vai colher. Por isso, Chico deixou para nós a seguinte frase: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. TVC 16. Aqui você se vê. Ei, você! Não perca na próxima sexta-feira o Forte ao vivo, aqui na TVC 16. Aquele bate-papo mais que interessante. Onde nós estamos distribuindo cartilhas educativas para a população. Dicas dos melhores preços, melhores produtos e melhores empresas para você. A Formosura está com você em todos os momentos. Sorteios com prêmios incríveis. É só ligar e participar. Marta da Mosela. O Forte ao vivo, toda sexta-feira às 16 horas, aqui na TVC 16. E tem mais, você nos assiste pelo nosso site e pelo seu Facebook.